Fala galera aqui da Show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. Vamos falar de Vasco. Hoje teve representação dos jogadores, né? Mais uma promessa não cumprida por essa diretoria que mente, engana, promete e não cumpre. A coisa mais difícil é você conseguir acreditar. Se tem gente sem palavra, é só procurar na diretoria do Vasco, você vai contar. Desde o CEO até o diretor técnico. Vamos falar sobre isso aí, mas antes, curta o nosso vídeo, compartilha, siga, se inscreva no canal do Jura Vascaíno e ative o sininho de notificação, tá? Bora lá. Hoje, segunda-feira, dia 23 de junho, o elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacir Barbosa, né? Depois de 10 dias de férias aí que o elenco tirou, dado pela direção do Vasco, da diretoria do Vasco, os jogadores voltaram hoje, já sem algumas caras, né? Sem Payet, sem alguns jogadores. Mas o que mais pegou e chamou a atenção hoje, eles se representaram, vão fazer uma bateria de exame, começar a sua preparação para o resto da temporada. Tá? Mas o que pegou, chamou mais atenção, foi que o elenco voltou hoje e de uma forma que a torcida não gostou muito. Por quê? Mais uma vez, essa diretoria vascaína mente, promete e não cumpre o que promete. No início do mês passado, no meio do mês passado, o CEO do Vasco, o Carlos Amodeu, tinha prometido, tinha falado que nós vamos fazer, na primeira janela agora nós não vamos contratar, mas na próxima janela o time já vai voltar, já vamos apresentar reforços, e ainda fala que iria se apresentar com o time agora. Então se criou uma expectativa de que pelo menos nessa apresentação de 1 a 2 jogadores já fossem anunciados ou chegando ao Vasco, por mais que não pudesse ainda ser registrado. Mas o que aconteceu? Chegou os mesmos jogadores que saíram de férias, voltaram sem entrar ninguém, ou seja, mais um papo furado. Vou botar aqui, só sem lembrar aqui, a fala da Modelo. Depois os atletas vão ter cerca de 10 dias de folga, até por conta da legislação, a gente precisa ter esse processo, então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Então nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado, para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco, E aí, Pedrinho? E aí, Modelo? Mais uma promessa que vocês não conseguem cumprir? É mais uma mentira? Cadê os reforços? E falando em representação de jogadores, né? Já falou aqui do time se representou sem ninguém nessa moeda. Mas teve notícia boa também nessa representação, tá? Que foi, os jogadores chegaram e já viram algumas modificações, algumas melhorias no CT Moacir Barbosa. Pelo menos isso, né, Pedrinho? Mais de 20 promessas, você cumprir pelo menos uma, né? Pelo menos uma, né, Pedrinho? Pelo menos uma promessa, você conseguiu cumprir. Tá conseguindo cumprir, né? Que são as melhorias no CT Moacir Barbosa. Aí o elenco chegou hoje já lá com algumas novidades, tá? Os jogadores se apresentaram junto com a comissão técnica e já encontraram na área de hidratação, recuperação e conveniência, foram modernizados e estão prontos para uso. Reforçando o compromisso da diretoria que prometeu e cumpriu. Pela primeira vez conseguiram cumprir uma promessa. Eita, coisa boa. Um dos destaques é o novo espaço chamado Gatorade, né? Gatorade é uma área de convivência pensando nos moldes dos grandes centros de treinamento da Europa. No local, os jogadores poderão realizar a suplementação individualizada entre as atividades, promovendo maior eficiência na recuperação e no seu rendimento. Uma boa coisa, né? Além dessas novidades, também teve uma melhoria na questão do estacionamento, onde foram colocadas cobertas de lonas, nessas lonas estendidas, né, tensionadas, para que os carros dos jogadores da comissão técnica fiquem protegidos do sol, tá certo? Além disso, também foi feito algumas outras modificações também na questão da área molhada, né? Para que o time possa ter a parte lá de recuperação dos jogadores após uma partida e tudo mais, tá? Então, ainda tem outras melhorias a serem feitas e aí, no decorrer dessa temporada, vão se fazendo essas melhorias e essa modernização. Pelo menos uma coisa boa, né? Então, quando a gente fala, a gente cobra, critica, mas também tem que elogiar. Parabéns à diretoria nesse sentido, porque realmente você melhorando o CT, desenvolvendo melhor o CT, você tem condições melhores, até atrativas, de trazer os jogadores e fazer também com que o time fique melhor, né, fisicamente, e também dê uma estrutura melhor para os jogadores.
E quanto melhor a estrutura, melhor o desempenho da equipe. Então, nesse sentido, parabéns, pelo menos essa promessa cumprida, né? Vamos falar agora sobre a questão entre Vasco e 777. É isso mesmo, tá? A juíza chamada doutora Caroline Rossi, da 4ª Vara Empresarial, pede explicações a 777 sobre o leilão que transferiu as ações da Vasco SAF para ECAP. É isso mesmo. Em decisão na última quinta-feira, dia 18 de junho, a juíza da 4ª Vara Empresarial, doutora Caroline Rossi, na ação que discute o afastamento da 777 Carioca do controle do Vasco SAF, determinou um prazo de 10 dias para que a empresa se manifeste sobre o leilão ocorrido no último mês em Nova York, que transferiu as ações da 777 Partners para ECAP. Além disso, a juíza pede comprovação de regularidade de reapresentação da empresa no processo. Ela pede especificamente a demonstração de que os poderes de Steve Pasco, um dos representantes da 777, foram devidamente transferidos para outra pessoa. Então, a 777 tem 10 dias para apresentar a comprovação com documentos sobre essa transferência e explicação a respeito desse leilão. Vamos ver como é que isso aí, caso não apresente, vai ficar melhor ainda para o Vasco. Mas parece que o Vasco não quer, porque toda vez o Vasco procura um jeito de adiar esse negócio, e eu não sei, tem alguma coisa errada aí, muito esquisita nessa situação. Tá certo? E agora vamos falar, já que a gente falou de representação de tudo, sem reforço até agora, que eu não vou falar para vocês aqui, gente, eu tô vindo aqui falar para vocês, eu vou falar do que tá acontecendo. Vai chegar reforço, tá conversando com reforço, tá... Não vou falar porque eu não acredito nessa diretoria. Enquanto não for apresentado, não assinar com o Vasco, não tem reforço. E ele prometeu que na apresentação dos jogadores teria reforço, não teve. Os caras se apresentaram sem nenhum reforço. Só conversas, especulação. Meu irmão, eu tô cansado disso, toda janela é a mesma merda. Então só acredito vendo. Então o que eu passei foi isso. E a outra coisa é o quê? Falar aqui da maratona que o Vasco vai ter, mano. Ele vai jogar em 3 competições em 22 dias. Ó, vamos lá. Notícia que a gente pegou hoje aí, ó. O Vasco começará a preparação para o restante da temporada, que já começou, na verdade, essa segunda-feira, né? Depois desse período de 10 dias de folga aí, e mais esse período que vai ter agora, por conta ainda do Mundial de Clubes que está rolando, né? O Vasco vai ter ainda aí 3 semanas de treinamento. É isso mesmo. Para depois começar uma maratona pesada de jogos aí, tá? Olha só, vou passar para vocês aqui os times que o Vasco vai pegar em 22 dias, tá? Independente Del Valle, jogando lá, na Casa do Del Valle, no dia 15 de julho, às 21h30. Vasco e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, dia 19, 4 dias depois, às 17h30. Aí no dia 22, para 3 dias depois, o Vasco enfrenta o Independente Del Valle de novo pela Sul-Americana, já jogando em São Januário, dia 23, às 21h30. Aí, 5 dias depois, o Vasco enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, lá no Beira-Rio. Aí pega, 3 dias depois, o CSA, o jogo de ida, né? No Rei Pelé, pegando o CSA pela Copa do Brasil. Aí volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 2 de agosto, pegando o Mirassol lá na casa do Mirassol. Depois volta no dia 5 de agosto, 3 dias depois, enfrentar o CSA, só que pelo segundo jogo de volta da Copa do Brasil, né? Então, olha só, pegado, o Vasco vai ter que correr atrás para poder fazer com que esses jogos aí sejam vitória. Então, ó, desses jogos todos o Vasco vai ter, ó, 1, 2, 3 jogos em casa. 3 jogos em casa e 1, 2, 3, 4 jogos fora. De 7 jogos, são 4 fora e 3 em casa. Tá certo? Pela Sul-Americana desses 7, são 2 pela Sul-Americana, 2 pela Copa do Brasil, que aí já são 4, e aí sobram 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, essa é a maratona do Vasco, agora para o campeonato poder correr, quando voltar a campo, quando terminar essa paralisação por conta dos jogos da Copa do Mundo de Clubes, tá certo? Então, notícias, meu irmão, é isso aí. Estamos voltando a fazer os vídeos pro YouTube, voltando agora, né? Junto com o time do Vasco. Falamos aí o que está acontecendo. Não vou falar aqui para você de jogador que pode estar chegando, porque com essa diretoria já deu para provar hoje aí, ó. A Modelo falou que já ia ter jogador para apresentar hoje e não apresentou ninguém. Então, gente, vamos com calma. Acreditem só depois que tiver assinado, porque antes de estar assinado é só conversa. Essa diretoria não dá para acreditar, tá certo? Se inscreva no canal do Júnior, ative o sininho de notificação, compartilhe, deixe seu comentário e o like. Valeu!